Olá, muito boa noite para você que acompanha a nossa programação. Está começando mais uma edição do programa GW100. Hoje o programa GW100 faz um resgate. A gente vai fazer um resgate histórico de um dos momentos mais importantes da política brasileira, que foi a elaboração e a promulgação da nossa Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que segue até hoje em vigor no nosso país. Como foram os avanços, os retrocessos e o futuro da nação brasileira depois dessa Constituição. E aí, com toda a honra, com muito prazer, com muita alegria, eu apresento o time GW100 de hoje para debater esse assunto aqui com a gente ao longo de uma hora. A gente vai discutir e a sua participação é muito importante. Você pode acompanhar pela nossa fanpage, TV Mais News. Para começar, então, aqui ao meu lado, Oswaldo Sobrinho, que foi vice-governador do Estado, governador, senador da República, deputado constituinte e participou ativamente daquele momento. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Creio que será uma noite memorável, espetacular, para que possamos falar do presente, do passado e que queremos para o futuro. Ok, muito obrigada novamente. Também está aqui com a gente o ex-governador, ex-senador da República, também deputado federal, ex-prefeito de Várzea Grande, senhor Júlio Campos, deputado constituinte também, que esteve naquele momento tão importante e vai dar seu relato para a gente. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, com prazer imenso. Vamos discutir com coração aberto aquele momento de 88 e o momento atual de 2017. Muito obrigada. E para fechar o nosso time de hoje, estamos também com Percival Muniz, ex-prefeito da minha querida Rondonópolis, ex-vereador, também deputado constituinte, deputado estadual no nosso estado. Seja muito bem-vindo, Percival. A satisfação é toda minha e poder participar desse momento na companhia de figuras tão ilustres como estamos aqui. Prazer é nosso e vamos contribuir naquilo que a gente puder, principalmente de análise do passado e principalmente da perspectiva de futuro. Ok, então, time apresentado, então, lembrando que ao longo de uma hora nós vamos debater, então, como foi aquele momento tão importante dessa Constituição que está aí prestes a completar 30 anos, né, pessoal? Chegaram muitas perguntas já para a gente. Como eu já combinei com vocês no intervalo, ali antes da gente começar, eu vou tomar a liberdade de chamá-los todos de deputados hoje, né? Em homenagem à nossa Constituição, aquele momento que vocês viviam ali. E para começar, uma pergunta que veio muito assim, para a gente. Em que momento ali, e como que estava o momento político de cada um de vocês, e como que vocês viram essa elaboração e o momento que vocês chegaram ali no Congresso? Começando aqui pelo senhor, seu Oswaldo. Olha, eu acredito que participar de uma Constituinte é um fato e um ato histórico. Possivelmente seja o fato mais importante de nossas vidas aqui, foi Constituinte. Porque isso, daqui a 500 anos, abrir a Constituição, nosso nome estará lá. Mas eu acredito que a Constituinte foi convocada no momento em que o Brasil precisava de uma transição e transição rápida. Saímos de uma ditadura, de um regime forte, e o mundo todo em transformação, e de repente tínhamos que fazer a Constituição para um novo momento. E alguns não sabiam se era para fazer para o passado ou para o futuro, mas sabiam que tinha que mudar, porque tudo estava mudando. Este foi o desafio que colocou em nossas cabeças, e todos lá, com todas as tendências ideológicas que tinha na Constituinte, cada um tentou colocar aquilo que pensava. Tanto é que foi uma Constituição extensa, com mais de 200 artigos, porque precisavam e queriam que colocasse os detalhes daquela Constituição, a fim de que ninguém a burlasse. Diferente da Constituição americana, diferente da Constituição inglesa, que nem escrita o é. Portanto, aqui era diferente, porque a sociedade era diferente, porque o momento era diferente, porque as transformações eram emergentes também. Por tudo isso, é que foi uma Constituição cheia de percalços. Quando você entrou lá, não tinha nem um modelo inicial, nomearam uma comissão para fazer um boneco da Constituição e, de repente, não virou praticamente nada. E nós precisamos começar desde o início, todas as Constituintes, todo mundo aprendendo, todo mundo querendo fazer o melhor. Foi realmente um momento de debate, um momento em que as ideologias afloraram, todo mundo colocando o seu pensamento, todos, evidentemente, tentando voltar essa sua vontade, a sua sabedoria, o seu conhecimento, para construir um Brasil novo, um Brasil que todo mundo esperava, depois de tantas frustrações, como foi a redemocratização do país, como foi a morte de Tancredo Neves, como foi o governo José Sarney, que foi uma controvérsia naquele momento, que tudo contribuiu para que todos ficassem desesperados, para tentar uma Constituição enxuta, boa, que na verdade não aconteceu. Tanto é que ela foi uma Constituição que precisou, depois de vários retoques, já estamos na 93ª emenda constitucional,
e assim vai caminhando. Mas isso é muito bom porque ela continua, para mim, do meu ponto de vista, é um clássico ainda essa Constituição. Ela é moderna sempre, porque ela ficou na forma que pode elastecer, sempre buscando alguma renovação, mas que ela atende os conceitos, os objetivos, as vontades, as utopias de hoje e do futuro. Ok. Seu Júlio Campos. Realmente, como disse Oswaldo no relato histórico, a nossa Constituição foi após o regime militar. Depois, primeiro foi a luta pela volta à democracia, a luta pelas eleições diretas que não aconteceram com a não aprovação da emenda Dante Oliveira. E depois veio a luta pela nova Constituição Federal, que foi também num momento histórico e que com esse desespero de que todos os constituintes eleitos queriam dar a sua contribuição, a sua ideia no desenvolvimento do país, terminou sendo, como disse Ulisses Guimarães, a Constituição cidadã, mas ao mesmo tempo com poucos deveres e muitas vantagens, muitas regalias. Eu acredito que isso foi um dos fracassos. Eu era governador de estado, renunciei ao governo no dia 15 de maio de 86 para disputar uma cadeira à Assembleia Nacional Constituinte pelo meu partido da época, que era o PFL. Eu me elegi deputado federal, levando 3 outros companheiros conosco para Brasília, entre os quais o saudoso senador Jonas Pinheiro e o deputado Ubiratã Spinelli, junto com, então, o senador Roberto Campos. E nós tínhamos uma bancada que apresentávamos ideias muito liberais. Eu participei da Comissão de Direitos Sociais e Econômicos, trabalhei muito com liderança de gente expressiva. Tive a oportunidade de ver lá junto comigo o Mário Covas, que era um líder do MDB, o Bernardo Cabral, uma sumidade em termos jurídicos, o Nelson Jobim, que depois veio ser ministro supremo, enfim, trabalhamos muito, e eu optei, como era de Mato Grosso, e tinha recém-criado uma Secretaria de Assuntos Sociais e Econômicos, que foi a mola mestra da Secretaria de Meio Ambiente. Eu lutei muito na área ambiental e fui vitorioso porque a minha emenda com relação à política ecológica e ambiental do Brasil foi incluída no texto constitucional. A primeira vez que uma Constituição brasileira fala em defesa do meio ambiente, da ecologia e do momento do desenvolvimento sustentável. Ótimo. Percival. Bem, a Constituição de 88, normalmente uma Constituição se faz quando tem uma ruptura. Você tem um governo que se acaba e se inicia um novo momento. Então se faz uma nova Constituição para garantir direito daqueles que chegaram e tirar alguns privilégios daqueles que saíram. No caso do Brasil, nós tivemos em 88 um momento diferente. Não aconteceu uma ruptura, aconteceu um processo de mudança que começou lá ainda na ditadura militar, quando o Geisel organizou e preparou e defendeu a distensão, que chamava lenta, gradual e segura, para devolver o país para a democracia, já que o mundo inteiro não aceitava mais governos autoritários que não tivesse o povo na sua concepção de poder. E a Constituinte veio coroar esse momento. E isso teve uma participação muito grande da sociedade. Nós passamos praticamente 20 anos debatendo os interesses sociais, os interesses individuais, o novo país, o país que a gente gostaria de ter. E a Constituinte, ela recebeu todo esse estudo, esse trabalho, essa organização, para transformar isso em artigos, em parágrafos, em incisos da Constituição. Então, foi um momento de coroamento do debate nacional e produziu, no meu entender, a Constituição onde consolidou os direitos individuais, a plena democracia, a plena liberdade de expressão, que era um tema que vinha sendo muito debatido antes, e o Estado de Direito. Então, mesmo que não aconteceram muitos avanços econômicos no debate da Constituição, nós tivemos muitos avanços nas áreas sociais. Muito. Agora, é importante entender o seguinte, que como não tinha uma ruptura, não aconteceu uma ruptura, um governo novo para suceder um governo velho, né, como normalmente quando se elabora a Constituição acontece, o que foi um consenso na Constituinte? Garantir direitos para aqueles que não tinham, mas preservar os direitos daqueles que já tinham.
E aí ela se agigantou no sentido de direitos. E não especificou com detalhes quem iria pagar a conta. Então, nós temos essas contradições ainda, 30 anos praticamente pós-promulgação da Constituição. Nós ainda temos direitos a serem regulados por leis ordinárias, leis que vêm depois, abaixo da Constituição. E nós temos também alguns gargalos econômicos que terminou chegando na situação que está. Agora, uma grande conquista da democracia. Mesmo agora, né? Mesmo agora. Enfrentamos, depois Mesmo da Constituição de 88, já tivemos 2 impeachments presidenciais e não houve ruptura, né? O Brasil continua com o judiciário sendo respeitado a sua decisão, o legislativo fazendo suas leis e o executivo tendo que cumprir e se espernear para... E entrando, e foi um momento, como o Júlio Oswaldo lembrou, de um amplo debate. Eu lembro bem que o Arouca, que era Sérgio Arouca, que foi um grande médico sanitarista, sim, que dedicou a vida. PCdoB. Ele dedicou a vida defendendo uma política de saúde pública para o Brasil. Foi. E organizou as conferências nacionais de saúde e tal. Houve um intenso debate e entregou para os constituintes. Está aqui. Essa é a saúde que nós queremos. Daí surgiu o SUS. Isso. O direito, a saúde como um direito coletivo e individual do cidadão e dever do Estado, coisa que nem os Estados Unidos conseguiu colocar isso na sua carta ainda. A saúde não é vista como um direito do cidadão dos Estados Unidos. Ele é vista como um dever da Previdência. Você tem que financiar a sua saúde. Aqui foi colocado como um direito do cidadão. A vida, e para ter a vida tem que ter acesso à saúde. Então, e nós tivemos também em outras áreas conquistas assim, importantes de lideranças que se dedicaram, trabalharam, e um amplo movimento social. Eu lembro que eu era muito jovem. Você lembra? Lá era índio o dia inteiro, reivindicando os direitos dos índios, né? Pela primeira vez o Congresso abriu as portas. E conseguiram. Nós havíamos lá os quilombolas, os segmentos afrodescendentes, como diz hoje o termo, afrodescendentes, né? Que estava lá presente, reivindicando seus direitos, e as classes médicas, engenheiros, advogados, promotores. Aí que surgiu ficou muito forte o Ministério Público do Brasil, com a Constituição de 88. Exatamente. Que antes o Ministério Público era um apazágio, era um anexo do Executivo. Mas, Júlio, o que eu vejo, na verdade, dessa Constituição, nós avançamos, como já falou o Percival, em vários setores. O artigo 5º, 6º e o 4º são os melhores artigos, acho que nenhuma Constituição no mundo é tão aprimorada como os nossos. Os direitos fundamentais do cidadão. Isso aí nós somos campeões. Agora, quando entrou na parte econômica, como o mundo estava numa fase de transição, entre socialismo e capitalismo, aquele negócio todo, aí foi um desastre. Tanto é que as primeiras emendas que nós tivemos foi no campo econômico, né, da ordem econômica. Já nos outros setores, nós tivemos aí, onde se fala o Estado, analisar o Estado, os poderes, executivo, legislativo e judiciário, que praticamente não se mexeu em nada. Por isso está esse desastre hoje aí, essa burocracia violenta, pesada, o Estado perdulário, o Estado que gasta tudo e não recolhe nada e não ajuda em nada. Quer dizer, se hoje acabasse o Estado brasileiro, isso de uma forma utópica, ninguém sentiria falta, porque não existia. Com você. Então, Júlio, só para concluir, então eu acredito o seguinte, nós avançamos muito em alguns setores, mas hoje nós precisamos talvez de uma reforma constitucional fatiada para os poderes. Se nós conseguirmos fazer isso, ajeitar a máquina do Estado, talvez a gente possa fazer um Brasil novo e diferente. Se não fizer isso, não adianta remar, não adianta emenda, não adianta coisa nenhuma, que não vai melhorar o Estado brasileiro. Nós estamos engessados, estamos sem poder mexer. Hoje tem 10 para fiscalizar e 1 para fazer. Então, um Estado como esse é um Estado pesado, um Estado violento, um Estado que não produz nada, só tem gente gastando e pouca gente produzindo. Eu já vou pegar carona nesse comentário do senhor, já porque também tem muitas perguntas no seguinte sentido. Se vocês pudessem voltar com a experiência política que vocês têm hoje, depois de 30 anos praticamente, o que vocês mudariam nessa Constituição? Ou se vocês fossem convidados hoje para uma revisão, para uma formação de uma nova Constituição, como que seria isso? Já pegando carona aqui no que o Oswaldo disse. Eu acho o seguinte, eu discordo um pouco da visão que o Oswaldo tem. A democracia é isto. Soluções rápidas tem governos ditatoriais, que o chefe determina e acontece.
A democracia é lenta, por natureza. E cria essa situação de que parece que as coisas não estão acontecendo. Estão acontecendo. Precisa aprimorar? Precisa aprimorar. Mas nós temos um avanço extraordinário em várias áreas da educação, por exemplo. Né? Você tem na área da saúde. Eu lembro, por exemplo, que hoje o Serviço Público de Saúde garante, por mais que tenha suas mazelas, mas garante um acompanhamento desde a maternidade, desde a gravidez. Isso. Antes você não tinha. As famílias tinham que pagar para a mãe ter o filho. Hoje você tem a educação, por exemplo, direito à creche. Eu, na minha infância, estudei entrei na escola com 14 anos de idade, tá? Porque não tinha esse direito garantido e não era obrigação do Estado. Hoje, até o próprio ensino fundamental e a pré-escola é garantido pelo poder público. Então nós tivemos um avanço extraordinário nesse segmento. Agora é lento. E eu até coloco, Oswaldo, que a questão não é ter um congresso revisor. Eu acho que o que está acontecendo é que um elemento fundamental para consolidar as conquistas que a Constituição deu é o papel do Congresso, o Parlamento. O Parlamento se acovardou na sua missão histórica de legislar, de modernizar, Nós de temos criar artigos da normas. Constituição, Percival, que nós votamos, que até hoje não foi regulamentado. Não foi regulamentado. Porque incompetência do O Congresso Nacional. renunciou ao seu papel legislador. Perfeito. Hoje quem legisla é o Poder Judiciário, que a partir do momento que toma uma decisão, né, vira lei, jurisprudência, jurisprudência. inclusive extrapolando o que está na lei. Sim, claro. Existe um desequilíbrio entre os poderes hoje? Vocês veem assim? Eu acredito Seria que isso? nós estamos no Brasil fazendo o seguinte, as funções atípicas funcionam mais que as típicas. Hoje o Judiciário e o Executivo legislam muito mais que o Legislativo. E o Legislativo executa muito mais que o Executivo. É uma miscelânea de um fazendo a função do outro e ninguém atendendo. Mas, Oswaldo, aí que está. Esse que é o problema A sério. grande responsabilidade disso ocupa o Poder Legislativo, que no meu entender é o poder mais importante na democracia, quando ele renuncia ao seu papel. Ele não cumpre, ele virou um despachante. Parlamentar federal é despachante de emendas. E o cidadão também acha que o deputado bom é aquele que É obrigado a emenda. caçar emenda todo dia. Na verdade, o orçamento da nação... Se É um você grande me discurso permite, deles, né? hoje eu sou uma pessoa mais ou menos crítica nesse sentido. Quando eu vejo um cidadão em um palanque, ele é candidato a deputado ou senador, e ele falando que vai fazer ponto, eu falei, isso aí já não serve para nada. Porque a função dele não é fazer ponto, distorção que nós temos hoje. Ele tem que estar lá para fazer legislação, legislar. Entendeu? Exatamente. Então ele não sabe nem para que ele vai ser eleito. Exatamente. Quando eu vejo o candidato a governador falando vai prender, eu falei, esse camarada está fora da linha. Porque quem fala hoje até no poder então, legislativo. as pessoas estão indo para os cargos sem saber o que estão fazendo. Exatamente. Numa demagogia, num despreparo total. Eu, por exemplo, você perguntou o que você faria diferente. Sim. Se por acaso eu voltasse hoje para o Constituinte, eu ia me preparar melhor. É mesmo. A pior coisa do mundo é você eleger uma pessoa despreparada para o cargo que você coloca. E é o que mais ocorre E no eu país acredito, hoje. eu já era professor, já tinha sido secretário de Educação, já tinha um bocado de coisa, mas eu acredito que eu não estava bem preparado ainda para assumir um cargo daquela magnitude. Porque fazer uma Constituição para um país que estava em ebulição e renovação, não é fácil. Você precisa estar muito preparado, porque o que você está fazendo ali é para o resto da vida, Mas, é para Oswaldo, séculos. Hoje, Então, o Congresso que a eu gente tem, acredito eles o teriam seguinte, condições de fazer uma nova Constituição? nem pensar. Esse Congresso aí está completamente Hoje tinha desmilinguido. que ter uma Constituição Desmilinguido. exclusiva. Para fazer uma nova Constituição ou reformar a atual, tinha que ser eleito um grupo de pessoas para fazer aquele período de 6 meses, um Concordo. ano, e não ser candidato mais. E não ser candidato. Só aí sim seria certo. Porque Nós senão... não temos, ô Júlio, nós não estamos tendo uma ruptura do processo. Não tá. Não tem que fazer Constituição nova. Sim, já está respondendo Não tem trocentas que fazer perguntas Constituição aqui nova. agora. Constituição nova se faz quando tem uma ruptura. Muda o sistema político, muda o sistema econômico, regime, né? uma revolução. Nós pensamos então numa reforma constitucional mais profunda. Eu acho que nós Aonde está temos que vazando. adequar os poderes que a própria Constituição determinou e as suas funções. E hoje o principal problema está exatamente no Parlamento.
Porque se o parlamento não cumpre o seu papel e ele vira um penduricalho do executivo... Hoje é. E a sociedade também entende assim, o bom parlamentar é aquele que consegue a verbinha para fazer a ponte, para fazer o campo de futebol e tal, que na verdade não é esse papel. Tá? Então, a partir do momento que o Congresso renuncia o seu papel legislador, ele termina enfraquecendo o próprio Executivo e dando superpoder para o Judiciário, que é obrigado a e o Ministério Público. E o Ministério Público, então, eu vou te que ganhou autonomia na Constituição de 88 e que tem ocupado com bastante dedicação, presteza, o seu papel constitucional, só que a partir do momento que os outros não cumprem os seus, termina parecendo que o Ministério Público está acima dos outros. Os outros é que estão abaixo. Não se impõe, o Poder Legislativo não se impõe. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta com essa discussão, porque promete, a gente está só começando, é só o primeiro bloco do GW100 e vocês já sentiram o que vem por aí. Fica com a gente que daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o GW100 de hoje, a gente está discutindo a questão da Constituição de 1988, que está prestes aí a completar seus 30 anos. Estão aqui comigo alguns dos grandes nomes daquele momento político tão importante para o nosso país. Ex-prefeitos, ex-governadores e ex-senadores, aqui Oswaldo Sobrinho, Júlio Campos e também Percival Muniz. E no bloco anterior, a gente falava um pouco da questão do geral, do cenário político daquele momento, a elaboração da Constituição e suas consequências. E eu vou passar para o Percival concluir aquilo que o senhor dizia, que é a questão do desequilíbrio dos poderes. O senhor acredita que hoje o problema não é só fazer uma nova Constituição, seria isso, né? Veja bem, você tem uma Constituição, tem plena democracia, os direitos todos garantidos, deveres, missões para cada ente da federação, para todas as instituições, e quer e precisa que essas instituições funcionem de forma independente, harmônica e tal. Só que quando um poder renuncia ao seu papel, cria esse anacronismo que está hoje. E aí você termina o outro que cumpre bem o seu papel aparecendo, e fica parecendo que só um setor, uma instituição que está funcionando. Hoje a impressão que tem é que só a Polícia Federal e o Ministério Público está funcionando. Mas na verdade é porque os outros não querem funcionar e estão renunciando. Quando o Congresso aprova a lei das delações, que foi o que mudou todo esse paradigma que nós temos recentemente, o Congresso não se preocupou em olhar com detalhes como essa lei seria colocada em prática. E deu uma carta em branco aí para a Justiça, para o Ministério Público, usar e abusar das delações, onde prende o cidadão e fala, você delata, então você vai ficar preso. E aí o cara delata mesmo, delata até a mãe, como alguns já disseram. Agora, era importante que na hora do Congresso fazer essa lei, teria que ter esse amplo debate, mas faz um afogadilho. Nós chegamos a ter lei aqui, Carol, que para conseguir um empréstimo internacional, tinha uma pressão internacional para preservar a Amazônia. Aí se aprovava uma lei de preservação da Amazônia, uma lei que dizia, vamos aprovar isso só porque está saindo um dinheiro do BID, não sei de onde e tal, mas não é para cumprir. E de repente a democracia chega e fala, olha, se tem a lei, vamos cumprir. E a democracia é isso. Se tem que mudar, quem que tem poder de mudar? O Congresso. O Congresso não quer mudar, porque ele acha que não foi para aquilo que foi eleito. Aí nós temos um anacronismo, aí nós temos uma decadência. Hoje o que está acontecendo é uma decadência no cumprimento das normas que a Constituição garantiu, porque os poderes, as instituições que têm que cumprir o seu papel, muitas vezes não cumprem. Mas viu, Percival? Certo. Mas isso começou realmente, vamos voltar à Constituinte. Começou quando nós queríamos mudar os decretos-leis, aquela legislação toda que a Revolução fazia, que a ditadura fazia, e queria mudar e de afogadilho na última hora inventaram a tal das medidas provisórias. Estava se votando uma Constituição para ser uma Constituição do parlamentarismo. E de repente enfiou dentro da Constituição, de última hora, as medidas provisórias, que é de origem italiana e que verdadeiramente não é para o regime
presidencialista, mas sim para o regime parlamentarista. E daí para cá, o Executivo tomou conta de tudo. E depois, não se dando contente, só o Executivo, o Judiciário também tomou conta. Agora eles também legislam também. Veja bem, eu queria abordar... Então, as medidas provisórias, que era para ser um bem, eu estudo bem esse assunto, eu acho que medida provisória, para um mundo moderno, para um mundo que anda correndo nessa velocidade toda, ela é importantíssima, porque o Congresso não consegue alcançar isso. Mas o Congresso tem que ter a devida responsabilidade, grande responsabilidade, de também falar, olha, essa medida que o governo mandou, ela não é necessária nesse momento, ela não tem essa urgência necessária e, portanto, ela não pode vir em forma de medida provisória. Mas tudo que o presidente da República, o Executivo, manda para lá, eles aprovam, eles aceitam e vira lei depois, logo em seguida. Quer dizer, fica muito mais fácil. Hoje tem muito mais legislação feita pelo presidente da República que pelo Congresso Nacional. E agora, acho que o Judiciário também, com essas súmulas vinculantes, negócio todo, com jurisprudência, está alcançando, está no mesmo caminho. Quem menos está fazendo legislação hoje chama-se Parlamento Federal. Seu Júlio, conclua. Seu Júlio quer fazer uma contribuição desde o eu acho anterior. O seguinte, nós já conversamos muito essa conversa fiada de Congresso Nacional, falta de respeito com os deputados que não trabalham, que não fazem... Nós temos que abordar um assunto econômico deste país. A Constituição Federal, que nós votamos, que eu sou culpado de ter votado também, deixa muito a desejar no capítulo econômico. É o capítulo que vai no bolso do cidadão. Hoje o cidadão brasileiro está intrigado com o que ocorreu com a Constituição de 88. Porque antes da Constituição de 88, o brasileiro pagava imposto geral, 17%. Hoje a carga tributária em cima do brasileiro está de 35%. E o dinheiro mal gasto, eu estive lendo hoje, só de jatinho para fim de semana, o governo está gastando milhões e milhões de cruzeiros para o ministro que não quer trazer a família para Brasília, viajar para passar o fim de semana com sua mulher no Rio, São Paulo, Recife, não sei aonde. Além disso, há um desmiguelamento, uma dificuldade com relação à situação dos estados do município brasileiro. A Constituição de 88 votou e depois desfez tudo, de que os municípios brasileiros, que é onde mora o cidadão, que é onde vive o cidadão, que é onde o cidadão dorme, come, trabalha, educa os seus filhos, trata a sua saúde, deveria ter no mínimo 21% da receita tributária deste país. 21% era para os municípios brasileiros. Hoje, o município, aqui tem um ex-prefeito, não recebe sequer 14%, 15%. Quer dizer, achatou a situação dos municípios. Os estados brasileiros hoje vivem de pires na mão. Tem vários estados brasileiros que hoje não estão conseguindo pagar folha de pagamento. Verdade. Porque a capacidade de endividamento chegou ao limite total. Só me dá uma parte aí. Nós temos uma carga tributária alta. Altíssima. 35%, 40%. Tá, tudo bem, 34%, 35%. A Europa é 40%, 50%. Sim, mas a Europa é 40%. Japão é 70%. Primeiro mundo. Tá, não, o Japão em alguns itens chega a 70%. Noruega. Então, veja bem. O problema nosso é que a nossa carga tributária, ela está basicamente concentrada em quê? Nos impostos de circulação de bens de consumo. Nós, da Constituinte, falamos assim, olha, vamos dar autonomia para os estados produzir alguns impostos e gastar o dinheiro. ICMS, por exemplo, ficou para os estados e os municípios. Que antes não tinha autonomia, nós devolvemos a autonomia para os estados. Só que o Estado pega e aceita uma lei Candir, verdade, que chega no seu imposto. Eu ia abordar isso. O Estado produtivo igual Mato Grosso, basicamente um recado da soja, um recado do milho. Agora, onde o Congresso é que fez isso? A lei Candir, ela não surgiu dentro do Ministério Tanto que o nome diz é do deputado Candir. De São Paulo, PSDB São Paulo. Então, veja bem, eu te dou autonomia. Tu vai ter essa receita para poder cuidar aí do município e tal. Aí tu renuncia essa autonomia. A lei Candir feriu totalmente a autonomia, sem dúvida, dos estados e dos municípios. E por aí afora, aí o país concentra. Outro erro que nós fizemos, já que tem que analisar também erros, nós demos autonomia para a União trabalhar e concentrar, principalmente nos impostos, no imposto de renda e no IPI, imposto de produto industrializado, mas um imposto que seria compartilhado com os municípios e o Estado. O que é que a União faz? Para cada R$1 que ela arrecada de imposto de renda ou de IPI, ela tem que passar metade para os estados e municípios
e para o Fundo de Desenvolvimento Norte-Nordeste também, com a conquista da Constituinte, ela pega e prioriza o quê? Ela prioriza o PIS, COFINS e que tal, não entram, que ela fica 100%. que não subiu entra. de 0,5% a líquida para 3%, subiu 300%. Aqui que ela fica 100%. Como os estados não podem legislar sobre imposto de renda e nem sobre produtos industrializados, essas receitas, que são transferências, arrecadadas pelo outro ente transferido o seu direito para cada, terminam ficando congelada. Então, hoje os municípios estão empobrecidos, os estados também estão empobrecidos, e o Congresso ajudando a fazer leis para empobrecer mais. Por isso que eu digo que o Executivo tem sua culpa, tem, mas o principal poder numa democracia não é o Executivo. Nisso vocês três concordam, pelo jeito. Isso é o Parlamento. Hoje, quando esse Parlamento claro. morre, quando esse Parlamento deixa de cumprir sua função, a democracia está atacada de morte. É verdade. Aí começa a surgir o quê? Leis concebidas de uma hora para outra, para atender um clamor ali, o outro clamor acolá. Na hora que o poder, que tem que colocar a lei em prática e punir quem descumpre ela, age, aí você fica contra aqueles que estão exatamente cumprindo a lei e vira essa anarquia que está aí. Hoje então, o pessoal acha, pessoal, que o Ministério Público está abusando, está ultrapassando. Não é, não. A função constitucional do Ministério Público é fiscal da lei. Todos aqueles cidadãos que exercem um cargo público que não obedecem às leis votadas, o Ministério aí Público aprova a lei fazer. e na hora que o Ministério Público vai cumprir, diz que ele está errado. O Ministério Público está exagerado. Não é. Não, nós temos que voltar, eu acho que o grande debate que a sociedade precisa travar é a questão seguinte: ou acaba a democracia, e aí você tem um governo que diz que é assim e assim acabou, será, Radical. ou você consolida ela. E para consolidar ela, o seu pilar essencial, que é o parlamento, que elabora leis, que faz a revisão, ele tem que ter totalmente diferente dessa concepção que tem hoje. Enquanto a gente tiver parlamentos capengas, onde a Assembleia Legislativa fica preocupada só em fazer a emendazinha, ou no negocinho agradar lá, o governador e tal, onde o Parlamento Federal, seja o Senado, o Congresso, não cumpre a sua obrigação, vive de emenda, uma vez perguntaram, aqueles despachantezinhos de interesses locais. Uma vez perguntaram para o Ulisses Guimarães qual que era o pior congresso que ele tinha assistido. Falou, o próximo. Mas isso, agora, Eu li essa aí também. nós estamos na véspera da eleição do Congresso. É mesmo. E talvez seja a eleição mais interessante agora, porque as redes sociais vão ter um papel fundamental nesse debate. Sem dúvida. Então é a hora, e eu estou prevendo, uma renovação extraordinária, não só de pessoas. Desde que não volte o distritão. Porque esta reforma política de mentira que está sendo feita nesses territórios é outro debate, dias ó. aqui, é uma tristeza, porque o tal do distritão que a Câmara Federal está votando é nesta semana, que inicia amanhã, e depois vai para o Senado a toque de caixa, para o Senado vai ter 30 dias no máximo para votar, é o que é? Favorecimento de quem está no mandato. É os mais votados que tem lá, que tem as Esse emendas voto para trás, que discordou tem ali, ó. estrutura. Eu tenho uma. Eu acho que a renovação Qual seria o melhor segundo- Qual seria o melhor Vamos pular para o distritão agora? Para tentar sair da agenda negativa que estava. Estava uma agenda negativa de prende lá, prende acolá, e só denúncia de conta, e caça e não sei o quê. Então, inventa uma coisa aí, outro distritão. Mas o distritão, o que é? Vai dizer que os mais votados vão tomar posse. Os 8 mais votados aqui. Os outros mais votados. Então, o cidadão que vai escolher seus representantes. Exatamente. E dá uma, eu acho que prejudica muitos partidos, mas os partidos também fazem por isso. Não se valorizam. Sem dúvida. Não se impõem. Aliás, partido demais da conta, né? É partido demais, 36. é um balcão de negócios. Com 5, 6 partidos estaríamos completamente realizados. Nada mais nada, que isso. de Júlio. Aprovando ou não aprovando, que eu acho que vai acabar não aprovando, que essa... Não dá tempo, eu acredito também. Eu acho que esse tema foi colocado só para desviar o assunto do denuncismo que está tendo na República, tá? Mas aprovando não muda nada, tá? Porque o cidadão mais votado que vai tomar posse. Aí não vai ter aquelas maquininhas e tal, aquela continha, e vai estou vendo legenda. Aí foi deputado o Tiririca? O Tiririca teve 1 milhão de votos, carrega mais 4 milhão e 50, 1 milhão e mil 500. votos, mil e pouco votos, figuras totalmente esdrúxulas, que não participaram de nada e tal, de repente, não, estou aqui na cota, a bancada do Tiririca, 2 votos, a 3 bancada votos, 5 daquele votos, outro presidencial. Enéas. Então, eu acho que o distritão até corrige isso. Tá? Também. Então, eu acho que
A questão é essencial. Eu acho que o Distritão impede um pouco a renovação política. Eu tenho dúvida, porque nas redes sociais que temos aí, com a nova legislação, que vai permitir, eu acho que tem grandes oportunidades de surgir. O cidadão tem que botar na cabeça, Júlio, O eleitor... que o problema é dele. Enquanto ele achar que um salvador da pátria, seja Júlio Campos, o Oswaldo, a Coroa, que vai resolver o problema dele, os problemas não vão ser resolvidos. Eu acredito que é um problema educacional. O cidadão tem que exatamente. E quem está lá não tem nenhum político nomeado por presidente da República. Todos eles foram eleitos pelo povo. Então, mas é porque não tem educação, não sei o que. Bom, é outro problema, isso é estrutural. Agora, porque na verdade precisamos ser mais conscientes do voto da gente. Todos nós, desde a base. Porque, rapaz, é votar direitinho, escolher as pessoas, ver o nome das pessoas, ver qual o currículo do cidadão. Precisa, Oswaldo. O que ele tem feito, porque senão não vira nada. A política que muda o dia a dia sempre. Sem dúvida. Sem política não existe. Passado 3 anos da eleição de 2014, hoje, uma pesquisa feita recentemente, 85% do cidadão consultado não sabem quem votou há 3 anos atrás. Qual que é o deputado que ele votou para federal? E aí aqui eu estou falando com dirigentes partidários, lembra do com governador, grandes líderes do partidários. Percival PPS, o Júlio aqui do DEM, você PTB. pelo PTB. E assim, vocês como líderes de partido, têm nascido, têm surgido esses nomes? Vocês têm buscado isso? Como é que está? Aqui mesmo perto de você está ali o vice-prefeito da capital, 32 anos de idade. Fica aí o registro aqui, a gente está recebendo também o nosso prefeito, Niuan. E muita juventude aí. Olha, a rapaziada querem participar. E nós mais de idade, temos que começar a dar espaço para esse pessoal. Nós vamos entender que a nossa estrada três aposentados. O que nós temos que servir Três é de exemplo a eles, trabalhar com eles e abrir as portas para essa garotada. Nós estamos 3 aposentados. O problema é que a turma nova não se apresenta para o trabalho. É verdade. E não vem convocando a gente. Olha, puxão de orelha aí, turma nova. Carol, e não é por falta de convidar. O que eu tenho incentivado, jovens, pessoa que eu vejo que tem tendência política, que gosta de participar, quando fala para ele vir filiar para ser um futuro candidato, ele corre da gente. O que está acontecendo? Por que a classe política está desmoralizada? Essa situação, vou usar esse muito termo. Desgaste dos políticos, muitas denúncias. O jovem hoje já acha, vou ser para política para quê? Para ser vilipendiado, para ser humilhado, para meu nome surgir. Todo mundo compra, porque ficou muito ruim a classe política, né, pessoal? Houve nesses últimos anos, principalmente com essa atuação agora recente da Polícia Federal, do Ministério Público, os maiores valores da nossa cidadania. O político não faz mais nada certo. O político virou a presa fácil dos demagogos. Né? É verdade. Do populismo. Não é? Melhor coisa é xingar político. Xingar político. Todo mundo gosta de político mesmo. E eles fazem por onde também, nós fazemos por onde também. Então virou. Do jeito que vocês falam, dá vontade de apagar tudo e começar do zero. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com esse debate. Até já. De volta com o GW100 dessa noite, a gente começou falando sobre a Constituição, mas vocês viram aí no bloco anterior como que o debate é muito vasto. Estamos aqui com 3 grandes nomes da política brasileira, da política do nosso estado, Oswaldo Sobrinho, Júlio Campos, Percival Muniz. E já tem gente aqui dizendo que se deixar vai a noite toda conversando com a gente aqui, né, Percival? Mas só voltando aqui para aquele tema que a gente falava lá no início da questão da Constituição, a questão dos deveres, dos direitos, né? Foi algo que a gente falou muito, o público está participando muito, principalmente com relação ao funcionalismo público. Se vocês não acham que houve um excesso, e hoje se criou-se, tem até um termo aqui usado, uma casta do funcionalismo público. O que vocês têm a dizer? Eu acredito que alguma coisa tem que mudar nesse sentido. Nós temos a estabilidade é importante, ela foi criada no sentido de proteger o funcionário público, dar a ele condições de trabalho, proficuidade da sua ação, mas também é necessário sentir que o Estado está paralisado e pouca gente, às vezes, trabalhando. Uns trabalham demais e outros trabalham um pouco demais. Então, alguma coisa tem que haver, essas reformas trabalhistas, alguma coisa está vendo agora, essa reforma do setor público tem que começar a pensar no pessoal ser mais comprometido. Porque, na verdade, quem está pagando esse salário é o povo que está trabalhando aí. É o que está lá fazendo sua soja, sua indústria. Esse pessoal está cobrando serviço. E nós temos que dar. Hoje nós sabemos que a situação do país, do Estado e dos municípios, ela é difícil, é complicada. Esse desmando todo é pela tranquilidade que todo mundo tem. O político que dá mau exemplo, que faz por merecer essa crítica toda, e o funcionário também que às vezes não cumpre com a sua obrigação. Eu quero dizer para você que hoje eu acho que nós estamos vivendo um momento rico na nação. É o melhor momento da história do Brasil, é agora. Vamos falar, não, agora. Está vindo tudo à tona, está querendo passar o Brasil a limpo, e se Deus quiser, passa o Brasil a limpo agora para começar uma nova fase.
Mas precisa fazer, realmente, dar uma trocada nesses conceitos que estão. até- Porque se não fizer isso, Percival, não adianta toda essa briga que está aí. Não adianta reformar a Constituição, não adianta fazer novas leis, não adianta fazer... Se, na verdade, não mudar os costumes. É necessário mudar. E vai ser difícil mudar Difícil, o costume, lógico, porque você não quebra nós paradigma viciamos só com tanto conversa. a população Mas tem que brasileira ser com com exemplo, tudo isso, é. que hoje o cidadão se acomodou. Hoje o momento Quem está ganhando muito não quer diminuir a sua força, quem está ganhando pouco sempre está querendo crescer. E outra, o Brasil precisa, antes desta tal reforma política que está fazendo a toque de caixa lá, nós temos que definir a reforma trabalhista, que já foi feita a votação da nova lei, que vai melhorar, sem dúvida alguma, para os trabalhadores brasileiros, não só o servidor público, mas principalmente para o trabalhador comum, que é a grande maioria da população brasileira, como também a reforma da Previdência Social, que do jeito que está, o Brasil vai crescer. Os atuais aposentados, nós que somos aposentados, daqui a um tempo não vamos ter como receber nosso salário, porque eu sou um exemplo disso. A contribuição que a gente paga não é o suficiente para justificar o salário que ganha, fruto do servidor público, porque hoje a Previdência Social, 75% dos gastos dela, 70%, é com o serviço público e apenas 30% com o trabalhador comum. Quer dizer, o trabalhador comum ganha no máximo 10 salários mínimos e o trabalhador do serviço público ganha de 30, 40 salários mínimos mensal. Além disso, a reforma tributária, Percival. Como você falou, aquela guerra dos estados com relação a isso. Mas, Júlio, vamos só dar um pitaco aí na questão da estabilidade do servidor público. Sim. E quando nós criamos, na Constituição de 88, o objetivo era exatamente evitar as perseguições. Políticas. Saiu um governo... Tira todo mundo. Tira todo mundo. Sim. Então, você não tinha estabilidade, você tinha que dar o serviço público tinha que ter continuidade, as pessoas têm que adquirir conhecimento, e ter conhecimento, se preservar para atender melhor o cidadão. Bem, só que também, como nós não prevíamos algumas punições, a turma prevaleceu. Prevaleceu e hoje tem uns até que nem querem trabalhar. Eu sou estável, só quero ganhar. E outra Bem, greve também no serviço público. A aposentadoria. A aposentadoria, acabou de falar. A média das aposentadorias no setor privado é R$ 1.600. A média, né? A média no setor público é R$ 9.000. Sendo que tem algumas instituições, alguns órgãos... Legislativo, que judiciário, tem média de R$ 40.000, R$ 30.000 de aposentadoria. Então aí o governo fala em fazer reforma da Previdência, mas quer atingir os mais pobres que ganham lá de média de R$ 1.600. Por que não faz primeiro a reforma da Previdência do serviço público? Que já tiraria um déficit monstruoso, prejudicaria ou mudaria, tiraria poucos, e poderia até fazer o seguinte, que eu acho que Previdência tem que ser igual securitização. Mas hoje já tem para os novos concursados, mas aí é o seguinte, eles já têm que fazer um fundo de pensão privado para poder melhorar a aposentadoria. Agora, para aqueles que foram acessar o serviço público, agora a regra é esta. Quem já entrou, respeita-se. Respeite. É a Constituição, direitos adquiridos. Respeitem. Agora, quem vai quebrar, não quebra país, não. Porque já quebraram várias vezes e ele está aí. Agora, muda a regra. Para quem vai entrar, caiu o cidadão jovem que vai fazer o concurso, ele vai falar, bem, eu vou ser motorista de caminhão ou vou ser motorista da prefeitura? Eu vou fazer um concurso de motorista da prefeitura. Não vou motorista particular, me dá mais. Porque eu vou começar com R$ 1.000 e vou me aposentar com 3.000. Na iniciativa privada eu consigo me aposentar melhor. Agora hoje, você acessa o serviço público, é uma garantia que você entra com 1.000, depois vai para 3, vai para 4, vai para 5, vai para 6, depois vai parando, aí vem um político numa eleição e já muda e já faz, vira essa loucura que está o país. Agora, tudo isso, qual que é a solução? Primeiro, um presidente que dê o norte do país. Precisa ter governo, o país precisa ter governo. Primeiro um governo e um presidente eleito pelo voto popular, e só isso lhe dá. Tem que ter uma liderança. Líder. E um Congresso que hoje, daqui até o ano que vem, nós temos que aprofundar para debater qual é o papel do Congresso. Se a gente não consertar o Congresso brasileiro, está liquidado. Nós não conseguimos consolidar a democracia. Vai chegar ao ponto, só para encerrar minha participação, das pessoas preferirem a ditadura militar.
Já tem pessoas tem gente hoje, falando pois isso. é, isso nessa é uma coisa normalização, já fala recorrente, até até ia nessa comentar. Que não é a solução, que não é a saída. Tem Não se é a falado solução. muito nisso, né? Tem Mas- se falado muito. mas- Chega ao ponto e fala assim, olha, eu não quero democracia mais. Verdade. Porque a democracia não resolve meu problema. A democracia só me enrola. E o desemprego está aumentando, as crises econômicas, as perseguições, isso e aquilo. Só estão pensando neles, os polícias só Até pensam hoje o neles. mundo não descobriu um melhor sistema que o democrático. Todo mundo fala, faz, até hoje não descobriu. O melhor sistema, com É o democrático. todo erro, com toda a tragédia que ainda é a democracia. Agora, o Estado também precisa mostrar que veio. Quando se criou o Estado nação, A nação. para 3 coisas principais: educação, saúde e segurança. Nenhuma das 3 contribuições. Quando você vê o Estado, você tem que ter plano de saúde particular para atender, porque o Estado faliu. Quando você vê o cidadão pagando guarda particular para cuidar da sua casa, é porque a segurança pública faliu. E quando você vê o cara pagando escola particular, universidade particular, é porque a educação pública também faliu. Então o que precisa é consertar o Estado. Então falimos. Não falimos. Falimos. O que precisa é ter organização desse negócio, pessoas mais responsáveis no comando do serviço público e as coisas vão acontecer. Mas, E votar melhor, só evidentemente, pra para as contribuir pessoas isso aí. terem Eu acho que eu governos posso fazer melhores. uma autocrítica, nós da geração pode. democrática, que ajudamos a construir a democracia e Esse processo. consolidamos ela com a promulgação da Constituição, a sociedade civil falhou. O que o povo está querendo é que tira tudo isso daí, muda tudo isso daí, porque isso aqui não me entregou de volta aquilo que prometeu. me cobra. Exatamente. Me cobra a carga tributária e eu sou obrigado a pagar. Mais violenta do mundo, Tá? praticamente. Porque já chama imposto, mesmo que é imposto, mesmo que se fosse Imposto. optativo, não fazia. Imposto. Só que não me devolve, não me entrega o retorno. É verdade. O que vem ainda é com perseguição. Então, nós falimos. Agora, é um país viável, é um país rico, é um país bom, Mas gente a boa, sociedade mas civil a sociedade tem precisa que dar fazer melhorada, no autocrítica. geral. Tem que Investir na fazer educação, autocrítica. que é o principal. Eu acho que o principal desafio, até as eleições do ano que vem, são os partidos fazerem autocrítica, nós, políticos, ex-políticos, também com fazer autocríticas. Eu quero aproveitar o programa para fazer autocrítica. Eu estou decepcionado com o estágio da democracia que nós chegamos. E eu não estou vendo luz no fim do túnel. Eu não estou vendo luz no fim do túnel. Por isso que está até essa opção de eu não querer mais ser candidato. Terminei o Aí mandato que temos que na motivar a Júlio tá com gás, juventude, né, Vitor. Júlio? Já não tem Hein? Júlio está com gás, né? cidadão- Tá na lona ali. o Eu cidadão acho que de bem- mediante esse Disposto a fracasso, voltar. O cidadão de bem tem que eu vir para a acho que política. ainda Você tem se eu acho que colocado ainda aí. tenho Nós temos que mostrar ao cidadão de bem que ele precisa participar da política. Até colocar meu nome, Isso se precisa fazer. houver necessidade. E nós somos líderes, temos exercer que o fazer mandato. isso. Motivar a juventude porque a entrar na política. eu acho que a E tem pessoa gente tem a sua boa, muito contribuição. boa, Vamos essa só- juventude, essa garotada, que pode fazer o melhor. Basta convocar, botar nos partidos e também ensinar o caminho para Ó, eles. Júlio Pode tá ter certeza que nós dizendo temos aqui, aí uma seu massa Oswaldo. aí que é só preparar. Deixa eu colocar uma Júlio está coisa dizendo que não vocês aposentou da política, Não. não. Conclua. Eu acho que estou entre dois da velha guarda, mas animado, ainda com tá animado, disposição. tá animado. O Oswaldo mexeu, buliu e eu vejo o nome dele dizendo que ele pode vir a ser um senador. O Percival está aí na reserva técnica para ser um deputado novamente. E eu também não vou me colocar na reserva general de reforma, não. Nem estou de pijama, não. Ainda estou nativa, estou pronto para contribuir. Agora não estou de afogadilho. Não. Mas aí seria Nem- no Congresso mesmo? Se vocês criticaram Eu o queria Congresso, pro o programa legislativo, todo... né? Pro legislativo, Legislativo. seja estadual ou nacional. Vai depender, mas eu também não é pai na forca, como diz o termo. Eu acho que nós realmente temos direito a ter a nossa decepção, porque a gente sonhava quando fomos para lá, há 30 anos atrás, nós tínhamos aquele sonho, né, de ver aquele Brasil forte. Já chegamos a ter um período áureo do país. O governo Fernando Henrique, o primeiro mandato do Lula, né? Se Tivemos achava um que período com a em que o Brasil Constituição resolveria todos os houve uma problemas. redistribuição de renda melhor. Tem que ser justo, né, também. Mas depois começou o fracasso e hoje a decepção da população é muito grande. muito grande. Eu acho que com todos nós, né? Se achava que a Constituição era o remédio de todos os males. E provou que não era. Precisava ação. E a ação não aconteceu. Eu acho que crise econômica, para quem vive em economia globalizada, isso acontece. E nem por isso nós devemos Se entregar, substituir as instituições e tal por causa de uma crise Não. econômica. Agora, o que eu não estou vendo é luz no fim do túnel, no sentido da gente ter a democracia fortalecida nas conquistas do cidadão. O cidadão está cada dia mais distante. Onde é que está a resposta, Percival?
Onde está a resposta? Eu não sei, é por isso que no não processo desmotiva. educacional. Existe uma resposta? É no Uma processo decepção muito educacional. grande. Eu acho, por É no exemplo, processo deixa eu educacional. citar aqui Não duas tem coisas outra saída. que eu me preocupo, Carol. Por exemplo, você pega uma televisão de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, quando elaborou a Constituição, uma televisão, igual o cidadão está assistindo em casa, e pega hoje. Olha a evolução que teve esse aparelho de televisão, o aparelho de ar-condicionado, o micro-ondas. O telefone celular, né? Que não tem Aí naquela você época, pega não o tinha nada. transporte público, entra num transporte público, está a mesma sucata de 30 anos atrás. É verdade. Então, nós tivemos capacidade de desenvolver coisas extraordinárias do ponto de vista da iniciativa privada, do conhecimento, e nós sucateamos o serviço público. Tá? O parlamento, hoje, você está aí com os grupos de WhatsApp, aqui o G100, debate, contribuindo, a Assembleia ainda está ainda, e o parlamento, onde obriga o cidadão a ter que ir lá, e a maioria não vai, para participar de um debate, que é um debate morno, um debate quando a sociedade poderia estar interagindo e fazendo sugestões de unificação de pauta do local de trabalho. Não se modernizou a forma de representar o cidadão, não aquele ciclo que fica ali. Daí eu fui deputado estadual 2 mandatos, fui deputado federal. Ali é uma coisa sem graça, aquele plenário, aquela discussão. Isso tem que mudar. Que não chega a lugar nenhum. Aí o não Estado chega. tem que O saber que ele G100 não pode tudo e ele não sabe G100 tudo. contribui mais com o debate. Olha! E com a formação da média consciência das pessoas do debate do dia a dia, do que muitas vezes o Então, parlamento. depois desse comentário seu, eu vou falar que a direção autorizou mais 15 minutos de programa. Eu vou fazer uma pausa para a gente tomar uma água e voltar, então, com a discussão, porque depois de um elogio desse para o GW100, merece mais um bloco. Até já! De volta com o GW100, então, conforme prometido, temos mais esse bloco, então, para a gente tentar concluir o debate de hoje, que começou, então, com a Constituição de 1988 e prestes a completar seus 30 anos. Estamos aqui com os 3 grandes nomes da política brasileira, relembrando aqui Oswaldo Sobrinho, Júlio Campos e também Percival Muniz. E, ao longo do programa, vários outros debates foram surgindo, né? Para a gente voltar, então, lá na essência do tema de hoje, a pergunta que não quer calar. O momento é propício, o momento permitiria, seria a solução, uma nova Constituição? Não creio. Não creio, eu acho que não é preciso. A nossa Constituição é muito boa, ela é moderna, já falei inicialmente que é um clássico. Com os problemas que vem, ela se moderniza por si só, porque ela é bem elástica. Portanto, o que precisa é fazer cumprir a Constituição. E há alguns setores que realmente não ficaram bons naquela época, por exemplo, a reforma do setor público, essa tem que fazer. Mas faz com emenda constitucional. Não precisa fazer outra coisa. Isso, estando bem conscientizado do Congresso Nacional, rapidamente resolve. Essa reforma política que se fala aí, a tributária, precisa fazer e fazer com profundidade. Não adianta reforminha para agradar o deputado aqui, o bloco ali, os evangélicos aqui, os ruralistas. Tem que fazer a Constituição para a nação brasileira, não para setores da nação brasileira. Eu acredito que é um momento rico para o Brasil, é um momento, mesmo com toda a desgraça que está hoje na governabilidade brasileira, com o presidente praticamente desmoralizado, mesmo assim, estão acontecendo as coisas. Sinal de que a democracia ainda é forte e precisamos utilizar, enquanto ela não tem muita fragilidade, utilizar essa democracia para fazer grandes reformas. O Brasil precisa disso, é um mistério que se faça, é necessário que se faça e está passando o momento de fazer. E se não fizer agora, não se fará mais. Lula teve uma grande oportunidade de fazer, que tinha todo o poder, não conseguiu fazer. A Dilma já estava mais enfraquecida, não sei. Mas mesmo com a fraqueza dele, está conseguindo fazer alguma coisa. O que precisa é conscientização. Nesse modelo que está, nós não vamos para lugar nenhum. O Brasil hoje precisa de entrar na modernidade do mundo. Se não entrar, vai ficar fora e vai perder a vez. Portanto, precisa mostrar para o que o Estado veio, para que serve o Estado, porque hoje o cidadão não se sente seguro com o Estado. Hoje nunca teve na história deste país um momento tão grave em segurança pública como tem hoje. O que é? Falta de Estado. Hoje o submundo manda mais do que o Estado organizado. Por quê? Porque as autoridades perderam o respeito. Então, se não voltar esse centro de poder, esse núcleo de poder, para que ele possa segurar, o que vai acontecer? Daqui a pouco, clamar e impedir para voltar uma nova ditadura militar para comandar o Brasil. O que nós não queremos é que o Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de democracia forte, vigorosa, com gente com liberdade para trabalhar, e menos Estado e mais iniciativa privada. Não adianta, o Estado não sabe fabricar nada. O Estado sabe gastar. O Estado não sabe, qualquer missão dele para produzir, ele não sabe produzir. Quem produz é o empresário, é o cidadão, é o trabalhador.
esse produz. A ele tem que dar todo o direito, dar todas as oportunidades. Fora disso, esqueçam. É momento e temos que aproveitar, mas aproveitar com boas ações, com boa legislação e coisa rápida. Aliás, legislação nova até não precisa mais, legislação tem demais. E é fazer cumprir a legislação que está aí. E na Constituição, fazer a reforma necessária para que se possa avançar. É o meu ponto de vista. Ótimo. Veja bem, no meu ponto de vista, eu sou a favor de que, se puder convocar uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, com parlamentares eleitos para cumprir 6 ou 8, um ano de mandato, apenas como constituinte, para reformar a atual Constituição, que é uma coxa de retalho, subemendas, emendas, leis, decretos, medidas provisórias, aí eu seria favorável. Desde que fosse esses cidadãos eleitos, fosse exclusivamente para ficar nesse período como constituinte e encerrasse, não pudesse disputar nova eleição. Que eles fizessem desse período a reforma política do país, a reforma tributária, a reforma previdenciária, a reforma do Estado de Direito desse país, que tem muita coisa que está fora do contexto atual, da realidade mundial. O mundo mudou, o mundo transformou nesses últimos tempos e a nossa Constituição está de 30 anos atrás. Tem muita coisa boa lá? Tem muitas leis importantes? Tem, mas tem muita coisa que tem que ser consertada. Por exemplo, a Constituição teria que fixar o novo Congresso com pouco mais de 350 deputados. Para que 513 deputados federais? Para que 3 senadores por Estado? 2 senadores, como é nos Estados Unidos, como é em outros países? Era o suficiente. Diminuir essa carga tributária da população. Não é possível o cidadão trabalhar 4 meses no ano, 5 meses, só para pagar imposto para o governo. E imposto para ser mal gasto. Não vai onde o Oswaldo diz que o Estado deveria ser responsável pela educação, saúde e segurança. O resto desce para a iniciativa privada. A pessoa pode reclamar, mas melhorou muito a telefonia no Brasil depois que saiu do poder do Estado. Melhorou muito a iniciativa privada brasileira, as indústrias brasileiras, depois que saiu os estados de ser fazedor de tudo, como queria. Então, acredito que, nesse sentido, se fosse para uma Constituição exclusiva, sou a favor. Caso contrário, é melhor nós modificamos o atual Congresso, renovar com gente nova, com ideias novas, com pessoas sérias, que não vai pôr tornozeleira, que não vai lá para Brasília ficar apenas caçando emenda, caçando maracutaias, como nós sabemos que muitos são, já faz, ou então defendendo segmentos, como disse, religioso, ruralista, ambientalista e outras coisas a mais. Aí sim, se nós renovarmos, pode a nova Câmara dos Deputados, o novo Senado, ser eleito em 2018, fazer uma reforma e fazer com que as leis que estão ainda a depender da aprovação, que até hoje, 30 anos depois, ainda tem muitas leis para ser regulamentadas, não foi, então nós temos que ter essa regulamentação e o Congresso trabalhar nesse sentido. Eu acho que, nesse sentido, este é o meu ponto de vista. Correto. E eu estaria pronto para sugerir a nível nacional e internacional o que fosse possível essas ideias para o Brasil. O senhor gostaria, então, de participar de uma comissão dessa? Poderia participar, aliás, sem até ganhar salário. Seria pessoas que já ficassem sabendo, só pagava a despesa lá de Brasília, a diária do hotel, o apartamento, sei lá o que fosse. Está lançada aí a ideia. Eu vou votar no Eu acho que nós temos a sociedade ela vai construir a superação das suas hipocrisias. Por exemplo, a violência. 80% do problema de violência é a droga. E ninguém tem coragem de enfrentar esse problema. Alguns países resolveram esse problema. Até com pena de morte, né? Ou você endurece, ou você flexibiliza. Isso, o Uruguai. O Uruguai fez, Portugal fez, Estados Unidos está fazendo em quase todos os estados. Descriminaliza a droga. Holanda. Porque aí acaba a estrutura de punir, que na verdade, com desculpa de punir, faz roubar mais. E também o lucro fácil do traficante, que termina, a hora que legalizar, ele vira um comerciante pagador de imposto, aí não é o... Não, então eles penalizam quem fuma 10 gramas e quem transporta toneladas está lá solto. Você não defende uma nova Constituição, você acredita que tem um ajuste. Nós temos um país do faz de conta. Certo. Você faz de conta que faz isso, o outro faz de conta que faz aquilo. Aí isso está na nossa cultura. Está na nossa cultura.
está na nossa cultura religiosa, está na nossa formação. Né? Então, isso não é um processo lento. A sociedade vai construir essas alternativas. E não é com salvadores da pátria. Quando chega numa crise dessa, uma crise econômica, começa a surgir um monte de salvadores da pátria. Ora, quem vai solucionar o problema do cidadão é ele próprio através das suas organizações e através das suas manifestações. Mas ele quer assim, ele faz a passeata hoje e quer a solução amanhã. O processo é lento. Processo rápido é ditadura. Quer um processo rápido? Da Coreia do Norte lá, como é que é o nome do... O Jin-Gong. Chega lá e... Agora, o processo democrático, ele é lento. Ele exige participação, avanços, conquistas, avaliações. Esse é o processo democrático. As instituições se aperfeiçoando, corrigindo suas falhas. Essa é a democracia. Então, nós temos um país que precisa intensificar a participação popular nas decisões. E isso vai acontecer, porque os salvadores da pátria vão aparecer. Eu vejo aí um cara que vai resolver o problema de segurança, vira presidente da República. Se virar presidente da República, com 6 meses cai, porque não resolve o problema. Ele não tem coragem de dizer qual é o problema da segurança. Mas o que precisa, acredito, não é mudar coisa nenhuma. O que precisa é cumprir o que está aí escrito e fazer as coisas funcionarem. Senão não adianta. Por isso que quando um órgão, uma instituição começa a botar para funcionar aquilo que está na lei, a gente não pode criticar, mesmo sabendo que não era isso que se esperava. E agora pode ter suas extravagâncias, pode ter seus exageros, mas estão cumprindo o que diz. Agora, vamos botar o Congresso para poder fazer as leis, regulamentando as leis. Porque os princípios, ninguém questiona os princípios. Não. Liberdade de imprensa, liberdade de comunicação. Mas eu fecho aqui a minha fala com a liberdade de imprensa. Sim. Que bom. Porque a prestação de serviço de comunicação é um dos bens sociais mais importantes que a comunidade tem. E esses debates acontecem só em canais, em altas horas. Nosso caso. Por quê? Porque o interesse econômico é que prevalece daquilo que é serviço público. As grandes empresas elas estão pouco preocupadas com isso. Então eles dão debate, pegam as grandes corporações de comunicação no país, ela despolitiza o cidadão. Ela joga o país no interesse dela. Sem individualismo, porque o país fica prejudicar o poder isso dela. também passa obrigatoriamente pelo Congresso. Mais uma vez a gente passa. cai no Congresso. Cai no Congresso. A gente chegou à conclusão aqui hoje que o problema está no Congresso. Esse Congresso que trabalha 2 dias na semana, não é possível. Não consegue votar nada, não consegue legislar, não consegue... Não, Júlio, além de trabalhar, a questão não é nem tanto. Terça, quarta e quinta já não tem mais ninguém em não Brasília. se propõe a fazer aquele papel da instituição. Não eu cumpre o dever de vejo, casa. até porque a gente não consegue fazer isso. E aí, Percival, só para O complementar... parlamentar, cara, ele tem que ir para lá para arrumar emenda. E a nova geração que está surgindo, aí já falando de futuro, então, a nova geração, como que vocês, enquanto grandes líderes, grandes dirigentes partidários, têm transmitido essa necessidade de um congresso diferenciado para, por exemplo, um prefeito em exercício que está aqui, o Niuan, que pode vir a disputar aí no ano que vem, e tantos outros? Nós do PTB estamos convocando a juventude. Teve o nosso programa eleitoral agora. Venda seu peixe. Nós estamos chamando os jovens nas universidades, nas escolas de segundo grau, na atividade sindical, venham fazer política com a gente. Se você quer mudar alguma coisa, só muda dentro de partido político. Não adianta você querer mudar lá dentro de casa, sentado no seu sofá. Você vem discutir, aqui é o foro para você discutir, é nos partidos políticos. E combater essas práticas combater antigas? essas coisas práticas, coloca a cara para apanhar também. Sim. Não adianta você querer achar que vão resolver para você. Você tem que botar. Se está ruim, então você entra para mudar. Se você é bom, entra para ajudar a mudar. Porque ficar só dando palpite, sem ter ação nenhuma, as coisas não vão acontecer. Júlio, o quadro político que está aí, esse quadro político não resolve mais nada. É anacrônico, acabado. Precisa é juventude. Eu acredito muito na juventude. Abaixo a reeleição? Nem tanto. Não, sim, eu também acredito. Tem que ter um limite para isso também. Ué, senão fica abaixo a reeleição, não só na classe política, mas também nos sindicatos, nas federações de comércio, da indústria, das federações de futebol. Olha aí, já é um tema para um outro programa, hein? Então, dá oportunidade para outras pessoas com também. relação à juventude, nós Sim. também temos no nosso partido democrata
a Juventude Democrata. Temos estimulado, temos convidado, já conseguimos aumentar muitos filiados e talvez possamos até ter alguns nomes novos já no processo político de 2018. Que bom. Ótimo. Parabéns. PPS. O PPS, ele é sempre um partido muito vocacionado para trabalhar com novas ideias e com a participação da juventude, busca se inserir nos meios universitários, no meio acadêmico, para ajudar principalmente a propor soluções, tá? Tentar encontrar caminhos. Tá? E eu particularmente acho que não só pela idade, essa questão de... Não é só cronológico, juventude, não é cronológico. porque muitas vezes Se joga de cabeça preciso também. mudar a prática, é preciso a visão que as pessoas têm da política, precisa mudar e não achar que a política vai se automudar. Até porque a vida dela depende disso. O que está acontecendo na Venezuela? Uma falha da democracia. Começaram a fiscalizar demais, de xingar demais, de prender demais os agentes democráticos. Um coronel lá, um capitão lá, chegou e falou: tá bagunçado demais, me dá isso aí. E não sai fácil. Arrumou uma bandeira populista lá para defender. E não sai fácil. Dividiu. Morreu, mas deixou seu legado lá. Dividiu o poder com alguns que participam e não sai fácil. Hoje no Brasil é assim: é atacar político. É atacar não sei o quê. É o partido vai atacando. Quer dizer, vai estar chegando numa degradação tamanha que se alguém chegar e falar assim, ó, sai daí, não precisa nem terminar a palavra. O general está aí. Ainda bem que os generais não estão querendo. Não estão. Porque se ele chegar e falar assim, ó, cheguei. Não tem mais Estava general surgindo como essa antigamente. pergunta, será que eles querem, né? Não tem como general como antigamente mais. Então, Nem isso, veja bem, nem isso. E depois que chega lá, não sai fácil. Não sai. E aí é direitos que vão tudo pro ralo, é um monte de coisa. Entrar não é fácil, mas sair é mais difícil ainda. Muito mais difícil ainda. Então, Oswaldo, o que é que nós temos que fazer? Então, concluindo... Cidadão, venha participar do processo, vamos cobrar dos nossos representantes que cumpram a sua missão, vamos parar de ser hipócritas, de achar que a solução do problema vai vir lá um salvador da pátria resolver, vamos parar de pregar uma coisa e fazer outra. Tá? Então, esse é o momento que nós temos que... Então, esse desafio é para todos. Tá? É para o governo do Estado, é para a Assembleia, é para o Parlamento, é para a nação. A nação tem conquistas importantes, muitas conquistas importantes. E nós não podemos, inclusive, perdê-las. Agora, tem muito mais a ser alcançado. A crise econômica, ela é totalmente passageira. Totalmente passageira, logo. Nós já conseguimos superar o overnight, cara. Que é eu te pagar para ficar com seu dinheiro à noite. Um motel do dinheiro. Dormir uma diária, Um hotel pagava juros de 3 para ficar com seu dinheiro à noite. Já que o dinheiro à noite estava parado. Nosso tempo acabou. E nós superamos isso. Então, o país é grande e ele supera essas mazelas momentâneas. Dizer para vocês que é motivo de muita honra, muito orgulho, não só para mim enquanto jornalista, mas para todo o grupo, para toda a TV+, toda a nossa equipe, receber Oswaldo Sobrinho, Júlio Campos, Percival Muniz. Muito obrigada, grande debate. Você que nos acompanha até agora, muito obrigada pela sua audiência. Infelizmente, são muitas perguntas pelo WhatsApp, pelo Facebook. Quero agradecer cada um de vocês. Lembrando que no próximo domingo a gente volta às 10h30 da noite. E eu vou fazer uma promessa para vocês, vou fazer um desafio para eles, que nós vamos fazer mais um bate-papo aqui agora, porque com certeza não vão sair agora. E aí fica, então, autorizado aqui pela direção um conteúdo extra para quem acompanhar o programa amanhã no nosso site, no TV Mais News. E aí eu vou aguardar qual que vai ser a pergunta do último bloco desse programa. E você acompanha amanhã. Um grande abraço e até domingo que vem. De volta, então, conforme prometido no nosso programa ao vivo, o último bloco agora, a gente vai continuar falando com os nossos grandes líderes, nossos convidados dessa noite aqui, Oswaldo Sobrinho, Percival Muniz e Júlio Campos. E como eu prometi, esse conteúdo é exclusivamente para o nosso site, tvmaisnews.com.br, e também para o canal do YouTube. E aí a pergunta que não quer calar, todo mundo querendo saber de vocês, futuro político de vocês. Falaram aqui em aposentar, o seu Júlio está mais animado, então eu vou começar ali pelo Percival, que está doido para falar.
Eu me considero missão cumprida. Eu tenho 32 anos de mandato. Já tive 8 mandatos. Vereador, deputado estadual, 2 mandatos, prefeito, 3 mandatos, segundo estado do Estado, deputado federal. Então, eu me considero missão cumprida. Mesmo com tudo isso que você tem visto, eu quero ânsia contribuir. Eu quero participar. Eu já ajudei eleições de governadores, fui importante na eleição do Vlad, de Clarisa disso, a eleição do Pedro, a eleição do Dante Oliveira, a todos esses governadores, com exceção do Júlio, que a gente era adversários políticos na época, mas quase todos os governadores mais recentes, eu tive uma participação. E eu quero contribuir. Quero contribuir na construção do novo momento, a partir do ano que vem, do novo governo, tanto de presidente como de governador, como na eleição de deputados, de deputados federais, senadores. Eu quero contribuir porque eu sou um apaixonado da política. Eu vejo a política como um grande instrumento de transformação. E vejo que ela já produziu muitas transformações. Agora, eu particularmente, como eu exijo do representante que ele seja muito dedicado, eu me considero já aposentado. E olha que eu não tenho aposentadoria ainda, nenhuma ainda. Já tive 32 mandatos, e sempre quando eu chego, acabou a aposentadoria. Não tem nenhuma, não recebo R$1 de aposentadoria até hoje. E aí eu fico assim... Tenta mais uma então, Percival. Sempre na hora que eu chego, não, acabou, antes podia. Então veja bem, eu quero contribuir para que as pessoas que tenham energia, vontade para pesquisar, estudar, debater, divergir, a estimular a divergência. Eu sou muito favorável a estimular a divergência. E as pessoas confundem divergir com um problema pessoal. Uhum. As pessoas fulanizam. Quando eu sou contra uma ação do governo, é contra o governador. Quando eu sou a favor, é puxa-saco do governador. Quando eu sou a favor de um presidente da República, é puxa... Nós temos que divergir, apoiar, sugerir. Então, esse é o momento que eu quero contribuir e quero ser ativo nisso. Agora, acho que o representante ele tem que ser um abnegado, dedicado e com vontade mesmo de cumprir as tarefas que um representante tem que cumprir. Quer contribuir, mas não necessariamente sendo candidato. O representante não é o dono da verdade, ele é um cumpridor de tarefas que a sociedade te delega. Entendi. Eu quero ajudar a delegar tarefas, seja para o Júlio, para o Oswaldo, para quem... Eu quero ajudar a delegar. As tarefas que nós temos para o país são essas. E cumpra bem. Ótimo. E parabenizar quem cumpre bem suas tarefas. Fazer parte do conselho, né, seu Júlio? E parabenizar quem cumpre bem suas tarefas, em qualquer hora, em qualquer... Seu Júlio já se colocou bonito aí na disputa para o ano que vem. Uma frase histórica, o futuro a Deus pertence. Então, você não vai me deixar dormir com essa, vai? Não significa que eu não possa vir ser candidato em 2018. Posso até vir ser, porque eu consegui, com a ajuda de Deus, uma nova vida. Eu estou saindo de um transplante de fígado, uma operação bastante delicada, e graças a Deus fez 5 meses que eu fiz esse transplante no Ceará e estou muito bem recuperando a minha saúde, e eu acho que eu agora posso novamente contribuir com o meu povo, com o Mato Grosso, com o meu país, o Brasil. Já contribuí muito. O Percival disse que tem 32 anos de vida pública, eu sou um pouquinho mais velho que ele, porque eu já fiz 40 e poucos anos de vida pública. Comecei em 1972, quando você, Carol, não era nem projeto de vida. E eu já estava exercendo o primeiro cargo público meu, que foi eleito em 72, fui eleito prefeito municipal de Várzea Grande com 25 anos de idade. Exerci todos os cargos praticamente como político podia exercer. Deputado federal, governador do estado, senador da República, fui para o Tribunal de Contas, lá fiquei, voltei novamente para a Câmara Federal, disputei 2 eleições para o Executivo e fui derrotado também, uma para governador em 98, com a ajuda do Percival Muniz, que ajudou a me bordoar em 98, perdi na reeleição para o Dante de Oliveira, no final do Dante de Oliveira, e depois em 2008 eu perdi também para prefeito de Várzea Grande para o Murilo Domingos. E agora faz parte da política ganhar e perder. O bom do regime democrático é isso, você pode ganhar e pode perder. E agora
em 2018, talvez eu possa realmente ser convocado pelo meu partido, pelos meus amigos, pelos meus admiradores, até voltar a pensar em disputar um mandato, quer seja a nível estadual, de deputado estadual, vice-governador, governador do estado, ou até a nível federal, de deputado federal, senador da República, suplente, eu não sei, alguma coisa posso vir ser, ou também não posso vir ser nada, apenas, como diz o Percival, incentivar, ajudar, orientar os mais jovens que queiram disputar fazer um parte mandato. do conselho. Fazer parte do conselho, como fiz já em outras eleições que nós disputamos para ganhar ou para perder. Fiz parte do conselho político quando Oswaldo Sobrinho foi nosso herói, disputou o governo de Mato Grosso em 94 contra Oswaldo Sobrinho, contra o Dante Oliveira, e nós perdemos. Fui agora do conselho político do Pedro Táxi, que foi vitorioso, ganhando as eleições para governador. Então isso faz parte da vida pública. Então eu estou à disposição e vamos aguardar. Como diz o meu irmão, o ex-prefeito, ex-governador, ex-senador também, estudo praticamente quase, o Jaime Campos. Vamos aguardar 2018. O processo está muito cedo para nós vermos como vai estar o quadro político de Mato Grosso e do Brasil a partir do ano que vem. Ótimo, acho que o Percival está animando depois desse seu discurso aí, ó. Seria um bom deputado estadual ou federal. Oswaldo está aqui com... Eu até acho que eu sei o que você vai falar, que está passando bastão, né? Para quem já está nessa fase, mas vamos lá, não, diga. Na verdade, eu quero dizer que da política só Deus vai me tirar. Eu gosto, adoro política, coisa que eu aprendi a fazer e gosto de fazer. Política é a ciência da ciência, a arte das artes. Não tem coisa melhor no mundo que política. Agora, não quer dizer que eu preciso ter mandato. Disputar. Né? Ter mandato. Não, eu acredito que eu posso colaborar a nível partidário, a nível de coordenação, a nível de palestra, um bocado de coisa. Me preparei para isso, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado. Então, eu considero um homem público completo, inteiro. Agora, não quer dizer que eu vou disputar voto. Graças a Deus me deu a oportunidade de meu filho gostar de política e está fazendo um quadro muito bom. Quer dizer, se ele pode fazer melhor que eu, por que eu tenho que fazer? Eu estou com 61 anos de idade, eu entrei na política em 74. Em 78 já fui o deputado mais votado de Mato Grosso. Deputado duro contra mim na Assembleia. Também. Mas é um opositor radical. É verdade. Então, eu acredito que cumpri minha missão. Não estou fugindo de nada, mas não tem nenhum assim, porque eu quero. Não, acho que cumpri minha obrigação. Só não fui presidente da República e prefeito municipal. O resto eu fui tudo. Olha aí. Então, eu acredito que está muito bom, me sinto realizado dessa missão, não tem nenhum recalque para trás, nem com as vitórias, nem com as derrotas. Aliás, eu aprendi muito mais com as minhas derrotas do que com as minhas vitórias. Na política é assim. E a política é o seguinte, ela larga de você quando você menos pode largar dela. Então, já que sair, é melhor ficar fora, usar essa experiência, passar para a juventude, estar nesses conclaves, nesses encontros, nesse seminário político, ajudar, fazer outra missão fora disso, social, mesmo. Na formação, eu acredito que está de bom tamanho. Então, se Deus me deu o privilégio de meu filho entrar nisso e gostar e querer fazer com seriedade e com responsabilidade, eu estou um homem plenamente perfeito. Ótimo. Parabéns. O fruto está aí, né? É. Mais uma vez, então, agora oficialmente me despeço de vocês, agradecendo imensamente. Lembrando, hein, Percival, vocês, falta governo e Senado aqui ainda para fechar, hein? É verdade. Para vocês, muito obrigada mais uma vez pela audiência e por nos acompanhar. Fica ligado que o GW100 volta no domingo que vem. Até lá.